Olá, meus amigos, estamos de volta. Essa é a segunda edição do nosso querido podcast. Tive um retorno muito positivo do primeiro. Agradeço aí a todo mundo que está me ajudando. Já fiz algumas mudanças para essa segunda edição e aos poucos a gente vai lapidando para tornar isso cada vez melhor. Tá? Não vou me prolongar muito nessa abertura, só vou pedir para você abrir no nosso Spotify, no nosso canal do Spotify. Na descrição dos episódios, sempre eu vou deixar o link do canal no YouTube. O canal do YouTube eu preciso alcançar 100 inscritos para poder personalizar a URL, né, o endereço do canal. Então, se você estiver ouvindo aqui no Spotify, pode olhar aí a descrição do episódio. Vai estar o link, mesmo que você só ouça por aqui pelo Spotify, não deixa de ir lá no YouTube e se inscrever, que vai me ajudar muito, tá? Outra coisa importante, esse nome do nosso podcast é temporário. Eu vou mudar o nome desse podcast porque eu, na pressa de gravar logo a primeira edição, o primeiro nome que veio à mente eu usei, mas como eu deixei claro já no trailer do canal, era um nome provisório, né? Então eu tô aberto a sugestões. Se você tiver alguma ideia criativa, algum tipo de, sei lá, cacofonia, ou algum trocadilho interessante, ou qualquer tipo de palavra ou expressão que, de certa forma, possa assim resumir o conteúdo do nosso podcast, por favor, envie a sua sugestão, que vai ser muito bem-vinda, tá? E outra coisa importante também, manda uma mensagem de voz pra gente. Aqui também na descrição, tanto do YouTube quanto do Spotify, eu vou deixar o link sempre da Anchor, que é a plataforma que eu uso para publicar esse podcast. Então, se você tiver uma mensagem, uma pergunta, um dilema para a gente debater e resolver juntos, qualquer tipo de mensagem, desde que não seja me xingando, pode mandar lá, tá? Para você participar. Eu gostaria muito da participação de vocês aqui no nosso podcast, beleza? Então, vamos soltar a vinheta aí que já tem... Vou ser sincero com vocês, hoje eu tô muito puto. Hoje vai ser porrada atrás de porrada, porque essa semana foi tensa. Então vamos lá, solta a vinheta. Qual é o status do meu auxílio emergencial? E neste site aqui, que representa um grande karma para todos nós, né? Seguimos em análise, como vocês podem ver aqui do lado. Tá complicado e tivemos agravantes essa semana. Os seguintes agravantes foram notados. Primeiro esse aqui, que mais de 70 mil militares receberam auxílio emergencial. 70 mil militares receberam este auxílio, muitos de maneira indevida. Enquanto a gente aqui que está em casa sem trabalhar, sem receber, tá na merda. E aí, para piorar ainda mais a situação, o verme vem e me fala isso aqui. E o Pedro Guimarães, presidente da Caixa Econômica Federal, que vai falar alguma coisa também sobre o pessoal que caiu em exigência, que está sob análise. Né? É uma minoria barulhenta. Porque se é para ser barulhento, vamos ser barulhento do jeito certo, né? Então, tá aí minha expressão barulhenta, porque é deboche, né, cara? É um desgraçado, né, cara? É um deboche com a gente, porque eu tenho certeza que você tá ouvindo, você que está ouvindo esse programa, você conhece pelo menos umas 5 pessoas que ainda estão nessa de em análise. O cara fala que é minoria, dando trilhão para bancos, para os bancos se safarem nessa crise, e a gente que tá fudido só se afunda, né? Mas, beleza, vamos adiante que eu não vou perder muito tempo com isso aqui hoje não, que hoje tem assunto, meu irmão. Hoje eu tô puto. Hoje eu tô puto, vocês vão ver só. E aí, seguindo adiante nesse mantra, que hoje vai ser do início ao final do programa,
que vai ser o Vitor falando mal de alguma coisa, a gente vai pro filme da semana, que é o tal do Mentiras Perigosas. Meu irmão, que filme ruim. Eu queria ir na casa de cada um que fez esse filme parar no top 10 da Netflix pra poder puxar todos os fios, arrebentar todos os fios de internet possíveis, porque vocês não merecem ter internet. Vocês que botaram esse filme num top 10 de Netflix, vocês não merecem ter internet. Eu vou explicar qual é o meu aborrecimento com esse filme. Eu vou explicar pra vocês o motivo. Vamos supor, quando você vai ver um filme que ele na concepção já é um filme mentiroso, já é uma história mentirosa, tipo um filme de super-herói, por exemplo, você já vai preparado para ver um monte de mentira e um monte de coisa sem nenhum nexo acontecer, certo? Por exemplo, outro filme que eu vi essa semana foi Bad Boys para Sempre, né? Bad Boys for Life, e um outro filme que eu gostei também que eu vi que foi Resgate, do Chris Hemsworth, né? Que tá na Netflix, inclusive já rolou confirmação de que vai ter continuação. O que esses filmes têm em comum? São filmes que no trailer você já vê que é uma parada mentirosa, sabe? Então você já dá play no filme esperando uma coisa mentirosa, você não vai ficar contestando o que acontece. Porque tipo, nesse tipo de filme, o cara ele pode estar com uma bazuca pra te matar, mas ele faz questão de querer dar esse tiro a queima-roupa, sabe? Que é por quê? Pro cara ter a chance de dar um golpe de karatê, desarmar o maluco e matar ele, entendeu? Porra, tem inúmeras cenas desse tipo de filme que o cara tá cercado por 10, ninguém tem a brilhante ideia de atirar no cara de longe, todo mundo tem que vir aqui a um palmo, porque todos os capangas do vilão tem 10 graus de miopia e ninguém foi de óculos naquele dia. Então eles têm que atirar no cara a um palmo para dar a chance dele reverter a situação. Mas você não fica contestando isso porque você já sabia, antes de dar play no filme, que era um filme mentiroso. Esse filme não é assim. Esse filme, pelo trailer, ele mostra ser uma coisa mais humana, uma coisa mais real, uma história mais palpável, sabe? Eu não vou nem entrar em detalhes de como é a história, mas o que me deixa puto é isso. É um filme que você vê uma situação real e acontece um monte de coisa sem o menor nexo. Tipo, você questiona todas as decisões tomadas pelos personagens. Um bando de personagem suspeito clichê de filme de suspense que você já... Na primeira cena tu já mata a charada, sabe? Mano, é ruim. Não assistam, gente. Não assistam. Eu não sei se esse filme ainda tá no top 10, mas vamos tirar esse filme do top 10 se ainda estiver lá. Porque não merece, cara. É muito ruim, tá? Vamos pra próxima logo. Meu querido ouvinte, meu querido espectador, esse é o momento em que você se prepara para uma sequência absurda de merda que vai vir nos seus ouvidos, tá? Porque é uma declaração infeliz atrás da outra que eu vou jogando aqui e você tem que estar preparado para receber esse tipo de informação, tá? Então vamos lá, se prepara que a sequência é longa. Primeiro de tudo, pico de Covid-19 nas classes altas já passou. O desafio é que o Brasil tem muita favela. Você acha que quem disse isso? Foi o tiozinho do Zap? Você acha que é o Bolsominion lá de Copacabana, que posta vídeo puto no Facebook e a foto de perfil dele é ele dentro do carro com óculos escuro, tirando selfie? Não, quem disse isso foi o presidente da XP Investimentos. O tal do Ben Kimol lá soltou essa, dizendo que o Brasil está indo bem, que o pior já está passando. E, enfim, está olhando com muito otimismo o cenário atual, porque nas classes altas o pico da contaminação e das mortes ele acha que já passou. Aí a culpa da crise é do pobre, né? Porque foi o pobre que pegou um jatinho para viajar o mundo e voltou para o Brasil com essa desgraça desse vírus, né? Foi o pobre que
foi lá na China comer morcego e voltou para cá com um vírus. Pelo amor de Deus. Vamos continuar aqui. A sequência é pesada. Segura. Poucos moradores de rua têm Covid, porque ninguém pega na mão deles. Quem falou isso? Quem você acha que falou isso? Alternativa A. A sua tia bolsomínia, que acha que o Bolsonaro é o Messias verdadeiro, é Jesus na Terra. Opção B. Quem falou isso foi o outro tio do Zap, que te manda corrente falando que se passar para 1.000 pessoas, o Bolsonaro vai curar o Brasil do coronavírus. Ou opção C. A ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. É bom a gente frisar a ocupação desta infeliz. Ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Damares Alves. Essa pérola quem soltou foi ela. Poucos moradores de rua têm Covid, porque ninguém pega na mão deles. Porque é só pegando na mão que você pega o vírus, né? O fato de você morar na rua não agrava o teu risco, né? Gente, é um nível de ignorância. Porque, cara, eu acho que qualquer dia meu telefone vai tocar e vai ser alguém do Planalto me chamando pra me dar uma secretaria, um ministério, não sei o quê. Se pra falar merda é pré-requisito pra você virar ministro, eu acho que eu tô bem. Eu tô bem. Eu falo bastante. Se precisar, falo mais até. Mas, não sei, não tô entendendo muito bem. Assim, da Damares a gente não espera muita coisa, na verdade. A Damares não é a primeira, nem a 25ª, nem a 50ª vez que ela fala merda. Mas a gente ainda consegue se surpreender um pouquinho, porque o nível de ignorância desse governo é triste. Vamos para a próxima. Essa próxima aqui eu não vou entrar em detalhes, não vou recitar, porque essa entrevista da Regina Duarte para a CNN foi uma das coisas mais constrangedoras da história da televisão brasileira. Eu não vou nem entrar em detalhes, não vou dizer o que ela disse, porque quem ainda não ouviu, é melhor nem ouvir mesmo, sabe? Eu só vim aqui, eu só usei isso como pauta para falar o seguinte: o Brasil tem evoluído, pelo menos no quesito escolha de suas namoradinhas. Porque quem a gente pode considerar namoradinha do Brasil depois de Regina Duarte? Pelo menos hoje em dia eu acho que namoradinhas do Brasil eu colocaria ali Isa e Ivete Sangalo. São duas das namoradinhas do Brasil que a gente tem atualmente. E aí em gerações anteriores, talvez a própria Maite Proença, que foi a que deu a chamada nela, sei lá, vamos botar mais quem aí? Bruna Marquezine, Marina Rui Barbosa. Convenhamos que estamos melhores de namoradinhas, né? Então, Regina Duarte, cara, eu me ouvi no primeiro podcast, eu achei que eu exagerei em alguns palavrões, mas não tem como, cara. Regina Duarte, vai tomar no cu. Vá fazer deboche de morte no quinto dos infernos, sua desgracenta. Eu botei esse tema já engatilhado com o próximo pra já entrar no próximo puto, né? Porque vocês estão vendo que tá vindo uma sequência já só levantando pra gente dar a cortada, né? Então, vocês já imaginam qual é o próximo bloco aí do nosso podcast. Solta a vinheta e vamos falar mal do coisa aí. Adivinha o que este filho de uma puta fez dessa vez? Gente, eu vou fazer uma analogia aqui, entrando nesse quadro do podcast de hoje, para tentar deixar as coisas mais claras, né? Porque acho que tem gente que ainda não entendeu muito bem como é que tá sendo esse episódio, sabe? E aí eu fiz uma analogia para vocês. Imagina que
Um belo dia, um tal de senhor Jair chega em casa e a mulher dele, Ana Brasil, está aos prantos. Jair, você traiu a minha confiança. Você me traiu, seu desgraçado. E aí o Jair responde assim: Ah, é o quê? Tem que ver isso daí. Desculpa, gente, não sei imitar o Bolsonaro. Tem que ver isso daí, pô. Que negócio é esse de que eu te traí? Não traí ninguém, não. O que tá acontecendo aí? E ela responde que viu o Jair num vídeo que fizeram dele na boate, entrando no banheiro com uma morena misteriosa e saindo desse mesmo banheiro 20 minutos depois, completamente manchado de batom pelo rosto e pelo pescoço inteiro. Aí o Jair fica meio chocado com aquela descoberta, né? E já manda assim: Mas você não tá acreditando em mim? Você não confia em mim? Que história é essa? Não te traí coisa nenhuma, não. Inclusive, eu tenho a prova de que eu não te traí. Porque quando eu entrei no banheiro, um amigo meu fez um vídeo meu entrando no banheiro. Eu só tava ajudando a garota tava passando mal, eu levei ela no banheiro pra ela vomitar. E um amigo meu filmou a gente, que era pra eu ter a prova, pra te mostrar que eu não te traí porcaria nenhuma, só tava fazendo uma boa ação. E aí a Ana Brasil, obviamente, fala: Não, então me mostra esse vídeo, Jair. Esse vídeo é a prova de que você tá falando a verdade. Esse vídeo é a prova de que eu tô errado em duvidar de você. Você merece totalmente a minha confiança. Aí o que o Jair faz? O Jair mostra o vídeo? Não, o Jair fala: Não, mas aí você... Como assim? Você quer ver o vídeo? Você não acredita no que eu tô falando? Eu tenho que mostrar o vídeo pra você acreditar? Aí a Ana fala: Com certeza. Eu vou te pedir desculpa de joelho aqui. Eu vou lavar a louça um mês. Um mês inteiro eu lavo a louça sem a gente precisar revezar. Eu compro 5 jogos de PlayStation aí que você quer, eu compro parcelado e te dou de presente. Mas eu preciso ver esse vídeo pra eu ter certeza que você tá falando a verdade. Aí o que o Jair fala? Comunista! Comunista! Você não acredita em mim, você é comunista! Não vou mostrar vídeo nenhum. Você não acredita em mim, o problema é seu. E daí? Quer que eu faça o quê? Gente, desculpa, foi uma péssima imitação. Eu juro que eu nunca mais vou fazer isso aqui, mas eu precisava pra vocês entenderem a analogia. Mano, esse episódio do exame do Bolsonaro é tão bizarro, porque, gente, qualquer pessoa que olha essa situação imagina o seguinte: cara, pensa na satisfação do Bolsonaro em pegar esse exame de Covid que realmente deu negativo, como ele diz, e esfregar na cara da imprensa de que deu negativo. Imagina o suprassumo de prazer que seria pro Bolsonaro chamar uma coletiva e mostrar esse exame e falar: Ó, tá aqui, ó. Vocês são mentirosos, vocês ficam inventando esse papinho aí de que eu minto, de que eu peguei corona. Isso é mentira de vocês, tá aqui, ó, o exame, ó, a prova. Se o exame tivesse dado negativo, vocês acham que ele não já tinha esfregado isso na cara da imprensa? Mas enfim, momentos antes de eu gravar esse podcast, saiu a notícia de que depois do Jornal do Estado de São Paulo recorrer ao Supremo Tribunal para poder ter acesso a esses exames, o governo entregou os testes do Bolsonaro para coronavírus. Aí isso vai ser analisado, se o teste é verdadeiro, se não é, o que vai terminar essa história, se vai divulgar, enfim. Isso aí vai ficar a cargo do STF, deve passar por perícia, enfim. Não sei como é que funciona isso direito, mas finalmente esses exames foram entregues. Aguardemos aí as cenas dos próximos capítulos, né? Aí aconteceu mais essa, que também se encaixa na mesma analogia que eu estava fazendo.
fontes que viram o tal vídeo da reunião do Bolsonaro com o Moro, que ele citou no depoimento dele lá, essas fontes disseram que o Bolsonaro usou palavrões e fez ameaças de demissão para trocar o comando da PF, porque ele queria ter conhecimento do que acontecia na Polícia Federal. Tá? E aí, diante dessas informações, o Bolsonaro respondeu dessa forma: interpretação depende de cada um. Ele disse que não citou as palavras Polícia Federal, Superintendência e Investigação. E aí, por ele não ter usado essas expressões, aí fica a cargo de cada um. Cada um ouve. Vamos voltar lá para a analogia? Deixa eu pensar aqui uma continuação para minha analogia. Vamos supor que o senhor Jair lá, né, ele pega a tal gravação que foi feita no banheiro, que prova que ele é inocente das acusações, e ele mostra só o áudio para a dona Ana Brasil. Nesse áudio, a gente só ouve uma série de gemidos altos, ensurdecedores. Aí, a Ana Brasil interpreta de um jeito, o jeito óbvio, né? Ela: que gemidos são esses, Jair? Como é que você pode me falar que isso aí é a prova de que você é inocente? Você entra no banheiro com uma mulher, a mulher geme desse jeito? Como é que pode ser você ajudando ela depois dela estar passando mal? Aí o Jair responde: desculpa, vou ter que fazer outra vez, mas eu juro que vai ser a última. Ah, mas tem que ouvir isso aí, tem que ouvir isso daí. Que história é essa de que é gemido de prazer? Isso aí é um grito que a mulher deu. Quando ela foi vomitar, bateu com a cabeça na privada. Mas aí é o que eu tô falando. Interpretação depende de cada um. Gente, desculpa, vocês nunca mais vão querer ouvir esse podcast, né? Cara, eu gosto muito de assistir os vídeos do Murilo Couto. E ele fala uma parada que é muito real. Que assim, como cidadão, ele odeia o Bolsonaro. Mas, cara, como humorista, não tem como, mano. O cara dá assunto pra ele todo dia. Não tem um dia que este merda fique sem fazer alguma besteira, sem falar alguma desgraça. Mas vamos em frente aí que tem mais coisa ainda pra gente falar. Nos últimos dias ele fez mais essa cagada aí de incluir academias e salões de beleza como serviços essenciais, né, permitindo a volta às atividades, porque realmente academias e salões de beleza são lugares onde o risco de contaminação é muito pequeno, porque nada é compartilhado nesse tipo de ambiente, né, e realmente são assim, serviços que se o cidadão ficar sem, ele é capaz de morrer. Mas, enfim, o foco não é nem nesse decreto. O foco é neste vídeo do ministro da Saúde sabendo desta informação no meio de uma coletiva. Acompanhem. Que ele decidiu isso aí. Isso aí saiu hoje, isso? Ele acabou de falar com o Alvorada. Falou agora. Decisão de... Quem são? É manicure, academia. Barbearia. Salão de beleza e academia. Isso passou pelo Ministério da Saúde? Não, isso aí não é. Acho que isso. Não passou. Não é atribuição nossa. Isso aí é uma decisão do presidente. Mano, o engraçado desse vídeo é que, tipo, ele fica, pra você que tá só ouvindo, né? Ele fica só assim, olhando pros lados, meio que procurando, sei lá, alguém pra abraçar, sabe? E chorar. E ele fica fazendo uns sinais de negação com a cabeça, assim, bem tímidos. Que tá escrito na testa dele, que ele tá pensando assim: cara, por que esse filho da puta não sossega um dia só?
Por que não dá um dia de descanso? Cara, inacreditável. E aí, para finalizar esse quadro, passando rapidinho aqui em outras desgraças que aconteceram nos últimos dias, teve a vergonhosa, a constrangedora visita do Bolsonaro com o Paulo Guedes e vários empresários ao Supremo Tribunal Federal para pedir para afrouxarem as medidas de restrição das atividades, né? E ele ainda usou esta frase: economia é vida. Isso foi frase do Bolsonaro dita indo ao STF com os empresários diante de 8.500 mortes. Isso no dia que ele foi, que agora nós já estamos quase em 12.500 mortes. Esse desgraçado tem a coragem de fazer esse tipo de uso das palavras, né? Seguindo em frente, ou andando a passos largos para trás, interpretem como vocês quiserem, ainda teve o início das inscrições do Enem, porque para o Ministério da Educação tá tudo lindo, ninguém vai ser afetado, todo mundo pode se preparar para o Enem com a mesma condição, todo mundo pode estudar de casa, todo mundo tem acesso às informações que precisa, ao material correto para fazer os seus estudos. Assim, é uma atitude assim, brilhante do Ministério da Educação, indo na contramão de todos os países, mais uma vez, para fazer o quê? Agir como se nada estivesse acontecendo. Hoje batemos mais um recorde de mortes, foram mais de 800 mortes. E para o governo tá tudo bem, vamos seguir em frente aí, porque é uma gripezinha só, né? Uma citação rápida aqui, breve, ao churrasfake do Bolsonaro, né? Porque o infeliz disse que ia fazer um churrasco lá na Alvorada para 30 convidados. Tem vídeo do cara falando para todo mundo que ele ia fazer isso. E aí, depois de toda a óbvia repercussão negativa, ele acabou voltando atrás e dizendo que era fake o churrasco. Que a imprensa inventa essas coisas. Não é ele, não. E aí tem o Bolsominion, porque o Bolsominion parece corno, né? Tu mostra o vídeo da mulher do cara trepando com outro, ele acha que é montagem. Ele nunca vai acreditar que o idolatrado por ele tá mentindo. Porque é a Globo que mente. A Globo é que é a mídia de merda. É a fonte em que você jamais pode confiar. Você tem que confiar em que fonte? É na Record, né? A grande Record que entrevistou ET Bilu. A grande Record que acreditou na grávida de Taubaté. A mulher meteu a bola de pilates na barriga. A Record deu um monte de coisa pra mulher. É nessa mídia que você tem que acreditar. A Globo não serve, não. É a Record. Ai, caralho. Então, alguns países aí, diferente do Brasil, né, souberam se portar da maneira certa diante dessa pandemia, conseguiram números importantes, interessantes, minimizaram o estrago desse vírus do máximo possível, e a Coreia do Sul é um desses países e voltou nessa semana aí as suas atividades no que diz respeito ao futebol nacional, né? O Campeonato Nacional de Futebol voltou, só que ainda assim tem umas decisões meio contraditórias, meio esquisitas que tomaram, né? Porque o futebol voltou e o que acontece? Eu vou ler um trecho aqui da matéria explicando as orientações nessa volta do futebol sul-coreano. Para a retomada do futebol local, clubes e autoridades sul-coreanas elaboraram um rígido protocolo para evitar o contágio dos envolvidos nas partidas. Na primeira rodada, a temperatura dos atletas, funcionários e envolvidos foi medida pelo menos 3 vezes, de manhã, um pouco antes da partida e também na saída do estádio. Adversários entraram em campo em momentos distintos, evitando contato. Cumprimentos apenas com os cotovelos ou um leve soco entre mãos.
E nos gols, nada de abraços. A recomendação é que até mesmo conversas entre companheiros sejam evitadas. Mas aí, lendo um negócio desse, eu fico pensando assim, cara, como é que faz quando tiver um escanteio no meio do jogo? Uma bola levantada na área? É marcação por zona? Com distância? Se ficar numa distância menor do que a recomendada pela OMS, cartão amarelo. Gritou, aquela gotícula de saliva voou na cara do maluco. Cartão vermelho, como é que faz? São coisas assim, quem sou eu pra dizer o que é certo, o que é errado nesse caso, né? Os caras tiraram de letra a situação da pandemia, fez teste em massa e isolou quem tinha que isolar. Enfim, como eu falei no início, tratou a pandemia da maneira que deveria ter sido tratada, né? Então, enfim, mas foi um questionamento que surgiu e eu achei que deveria compartilhar com vocês. O campeonato alemão tá para voltar também. A gente tem visto uma coisa bem encaminhada para essa volta do futebol da Alemanha, só que tá rolando uma treta aí porque fizeram teste com todos os envolvidos nos jogos, praticamente, né? Tipo, os jogadores, comissão técnica, profissionais de imprensa que vão estar presentes, só esqueceram dos juízes. Os árbitros e os auxiliares não foram testados, então tá rolando uma treta porque houve autorização para recomeçar agora em maio, mas está tendo esse problema em virtude dos testes que os árbitros não fizeram. E aí, se você faz teste em todo mundo, mas com a comissão de arbitragem que vai estar ali em contato durante o jogo todo, fica meio esquisito o negócio, né? E aí, para completar os dilemas desse retorno das atividades esportivas, tem o UFC, né? O UFC voltou recentemente, inclusive com lutas nos Estados Unidos, acontecendo nos Estados Unidos, que para mim não tem sentido nenhum, ainda mais quando você proíbe os dois lutadores de se aproximarem na encarada. A encarada tem que ser aqui, ó. Um maluco que no dia seguinte vão um pular em cima do outro, rolar no chão, compartilhar suor, sangue e sacanagem. No dia da encarada é cada um aqui, ó. 5 metros de distância. Se chegar perto é punido. Não pode chegar perto. Aí quando começar a luta faz como então? É Jokenpô? Pedra, papel e tesoura? É paro ímpar? É sueca? Jogo de xadrez? Mano, não tem o menor sentido, cara. É uma decisão totalmente bizarra, sabe? Porque assim, na Coreia você ainda entende o negócio voltar agora. É a mesma coisa que querer voltar com o futebol no Brasil agora, cara. Não tem o menor sentido. Os caras lá na Coreia já passaram do pior, tiraram de letra. E agora eles estão retomando, para você ver o nível de cuidado dos caras. Eles já superaram, esperaram passar um tempo dessa superação para poder se programar e voltar com todos os cuidados necessários. E tem gente aqui no Brasil que acha que é para voltar agora, mano. Maio, junho já pode voltar futebol. Pelo amor de Deus, cara, o que esse povo tem na cabeça, cara? Eu tô ficando sem voz já. Eu vou acelerar um pouquinho esse final do programa porque tá complicado. Vamos lá que, meu irmão, hoje eu tô puto. Tá complicado hoje, hein? E aí nós chegamos no assunto irrelevante de hoje, para dar uma descontraída, que o clima tá pesado, né, mano? Vamos dar uma relaxada agora nessa jantada que Casão deu no Caio. Para quem tá por fora do que rolou, o Caio recentemente criticou o Raí. Raí, aquele jogador, né, aposentado e jogador, obviamente, que agora é dirigente do São Paulo, porque quando o Bolsonaro falou em ter pressa para a retomada do futebol, o Raí criticou, obviamente, falou que o Bolsonaro estava errado, criticou o Bolsonaro como presidente, enfim, desceu o mar do Bolsonaro. E aí o Caio Ribeiro, o Bananão, no dia seguinte criticou o Raí. Falou que o Raí não tinha nada que falar de política, que ele era dirigente de futebol e ele só tinha que falar de futebol, não tinha nada que falar de política. Eis que, no programa Bem Amigos, Caio Ribeiro foi massacrado pela galera, mas
aquela massacrada leve, sabe? Criticando sem olhar. Sabe quando tu critica e... eu acho que foi errado. Achei que o que ele falou foi... Não, Casão mandou essa aqui, ó. Ouve aí. Então, eu acho o seguinte, eu fui contra, eu acho que eu não fui agressivo, não fui nada. Fui bem educado. Dois pontos que eu vi na sua fala. A primeira é o seguinte, então você tem que ser mais claro. Mas eu fui. Não, você não foi. Você foi claro só para as pessoas que apoiaram você? Aquelas que não concordaram, você não foi claro? Não tem duas. Você falou uma coisa, as pessoas entenderam aquela coisa. Você está falando. Então, mas, por exemplo, o que você discordou? Eu discordei quando ele fala que o Raí só tem que falar de futebol, não pode falar de política. Eu acho que essa é a discordância. Eu deixei bem claro, isso é antidemocrático e nenhuma pessoa tem o direito de censurar o que a outra está falando. Não tem esse direito. Foge da democracia que existe ainda no país. É uma democracia. Então você não tem o direito de falar. Eu não tenho o direito de falar pro Maurício Noriega qual assunto que ele só pode falar. Não, ele pode falar de qualquer assunto. As pessoas discordam ou concordam. Mas ele pode falar de qualquer assunto, como eu. Aí, então você tem que ser mais claro, porque não é a primeira vez que você dá uma declaração nesses anos que nós estamos aqui na TV Globo, aí você tem que vir no Bem Amigos e se explicar melhor. Não, mas peraí, qual é a segunda? Qual foi a outra vez? Caio, já várias vezes. Qual? Caio. Não, então vou lembrar agora. Eu já você vi tá falando que não é a primeira vez. Não é a primeira vez. Então fala porque qual você foi a não é outra. claro. Na sua opinião, Casa. Não, na minha opinião não. E na opinião de todos que não concordaram com você. Agora, você está falando que as pessoas que concordaram com você entenderam muito bem, aí você foi claro, essas pessoas... Não, mas então, esse aqui é o viés. Cara, vocês têm que ver a reação do Galvão no telão, mano. Se você estiver ouvindo esse podcast no Spotify, depois abre esse mesmo podcast no YouTube, tá? E olha, porque eu tô fazendo tipo um react no vídeo, né? Então, cara, você tem que ver a cara do Galvão no telão olhando meio embasbacado, sabe? Enquanto o Casão tá metendo malho no Caio. Mas, cara, é tão bizarra essa defesa do Caio pra ele. Tipo, o argumento dele foi que, quem entendeu o que eu tava querendo dizer, concordou comigo. Quem discordou, eu acho que foi porque não soube interpretar o que eu tava querendo dizer. Mano, não tem meio termo que ele disse e não tem o menor sentido. É uma frase que eu li que eu acho que faz total sentido, mano. Burrice não é opinião. Se você for falar uma burrice, é melhor você ficar calado. Você não falar merda. Cara, qual é o sentido dele defender que o Raí não pode falar de política? Que só pode falar de futebol porque ele é dirigente? O que o Caio Ribeiro é? Ele é comentarista de futebol. O que ele tá fazendo num programa segunda-feira que não tem jogo de futebol há mais de um mês no Brasil? Porra, então fecha a Sport TV, cara. Enquanto não tiver futebol, fecha a Sport TV. Não pode ter programa de debate, porque o Caio só pode falar de futebol. Se ele quiser falar de receita culinária, ele tem que ficar calado. Mano, vai tomar no cu. Aí vem meter essa de meio que 2 pesos e 2 medidas. Cada um interpretou de um jeito. Se bem, cara, eu tenho um dilema aqui para apresentar para vocês. Esse ditado, essa expressão 2 pesos e 2 medidas, ela não é errada. Se tiver algum professor de português, algum entendido do assunto aí que possa nos ajudar, mandando um áudio ou uma mensagem de texto para a gente ler no próximo programa, por favor, tirem essa minha dúvida. Não é errada essa expressão, porque quando você diz 2 pesos e 2 medidas, você tem 2 pesos diferentes que tem 2 medidas diferentes. Então, tem total sentido ser 2 pesos e 2 medidas. Para mim, o certo seria usar a expressão 1 peso e 2 medidas. Porque aí são 2 interpretações diferentes de uma mesma coisa, né? Não sei, às vezes eu tô viajando também, tô cansado já, tô meio com sono, tô gravando isso aqui de madrugada. Não sei, foi um dilema que apareceu aí e eu sempre me questionei toda vez que essa expressão surgiu na minha frente. Vamos finalizar aí, último assunto. Gente, o último assunto não é muito importante não, eu só queria deixar registrado meu total repúdio a esse meme que tem me irritado muito, que é o meme do vocês não estão preparados para ter essa conversa. Porque o meme chato, cara, se tem uma parada que me irrita é você querer impor o seu modo de fazer e de ver as coisas como a única verdade e a única maneira certa.
Ainda mais quando isso diz respeito a coisas totalmente particulares. Por exemplo, esses dias eu vi... feijão é por cima do arroz, mas vocês não estão preparados para essa conversa. Açaí tem gosto de terra, mas vocês não estão preparados para essa conversa. Cerveja é ruim demais. As pessoas só bebem para se enturmar e querer ser descoladas, mas vocês não estão prontos para essa conversa. Meu irmão, vai pro inferno, cara. Que bagulho chato da porra. Mano, se tu quiser comer feijão numa mão e arroz na outra, tacando assim na cara, comendo pelo nariz, o problema é teu, cara. Faz do jeito que tu quiser, não tem certo e errado o jeito de comer feijão com arroz não, cara. O café puro é muito melhor do que o café com açúcar, mas vocês não estão... Mano, se eu quiser botar sal no meu café, eu boto, porra. Quem tá bebendo a porra do café? Sou eu ou é você? Se quiser tacar agrião no café, orégano no meu café. Me deixa em paz, mano. Terminei puto de novo esse programa. Eu queria terminar de um jeito mais leve, mas não dá não, mano. Tem umas paradas que me irritam e é isso. Vamos finalizar isso aí que tô cansado já. Gente, brincadeiras à parte, vamos terminando aqui mais uma edição do nosso podcast. Eu espero que vocês tenham gostado. Sempre aquele feedback fico aguardando de vocês, tá? Pra gente ir lapidando esse programa aos poucos, fazendo ele cada vez melhor. E não se esqueçam de se inscrever no canal, por favor, porque preciso chegar aí aos 100 inscritos o mais rápido possível. E, gente, me ajudem a escolher o nome novo do canal. Por favor, esse nome é provisório, esse nome não vai ficar. Eu tava tentando matutar alguma coisa, o único lapso assim, de criatividade que eu tive, eu pensei no seguinte nome. E se for do seu interesse? É tipo uma cacofonia, um duplo sentido aí. Quem pegou, pegou. Quem não pegou, fica repetindo a frase rápido que vai entender. Eu queria saber o que vocês acharam. Se vocês acharam bosta, tudo junto é melhor que isso? Eu acho que não. Eu acho que pode surgir um nome melhor que esse, mas... me digam se vocês gostaram, o que vocês acharam. E se tiver alguma sugestão, por favor, envie, tá? E relembrando... aqui na descrição, tanto do podcast no Spotify quanto no YouTube, vou deixar o link para vocês gravarem uma mensagem de voz para a gente usar no nosso programa, tá? Manda sua dúvida, seu dilema, seu questionamento, sua hipótese da existência de vida fora do planeta, enfim. Fico aguardando a participação de vocês, vamos tornar isso cada vez melhor, tá? Muito obrigado, fiquem com Deus, lavem as mãos e fiquem em casa. Fiquem em casa, pelo amor de Deus, tá? Tem gente retardada aí mandando você sair na rua, mas se puder ficar em casa, fique em casa. Tchau, tchau, gente.